A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 20. Quando terminamos a tarefa que havia sido programada para aquela manhã, ao me retirar, ainda pude ouvir os impropérios que contra mim e o médium eram assacadas. Vocês querem nos revelar como somos? Escrevem contra o nosso sistema de vida? O que tem a ver com a nossa intimidade? Estão preocupados com a guerra? Pois fiquem sabendo que ela se espalhará. O que está acontecendo no Oriente é apenas o começo. Incendiaremos o mundo e comprometeremos o futuro da humanidade. Insignificantes! Ninguém lerá o que estão escrevendo. Inútil! O planeta nos pertence. Estamos em toda parte. Somos vários que foram designados para combatê-los. Tolos! Ao invés de se unirem a nós, deixando o médium mergulhado em seus afazeres, apenas lhes respondi, sem me deter. Insignificante e inútil é toda e qualquer atitude que se oponha à vontade de Deus. Respeitamo-los. Vocês são nossos irmãos, mas estão perdendo tempo. O nosso propósito não é o de desafiá-los. Propomos-nos tão somente dizer a verdade aos que têm ouvidos de ouvir. Dizer a verdade? Redarguiram. E porventura você a conhece? Que é a verdade? Compreendo que não me competia contender naquela hora. Recordei-me de que, diante de Pilatos, Jesus silenciara, quando a mesma questão lhe fora formulada. E segui adiante, porém, não antes de certificar-me de que o companheiro ficaria bem. De regresso ao hospital, Odilon já me aguardava na companhia de Adroaldo e Manuel Roberto, com a permissão de que necessitávamos para nossa viagem de aprendizado à região do conflito. Inácio, você não perde tempo, disse-me o instrutor, ao se inteirar da atividade a que dera início na elaboração de uma nova obra. Procure imitá-lo, respondi. Como é que estão as coisas por lá? A oposição de sempre. Se a temos às portas de nossas instituições deste outro lado, não poderíamos contar que fosse diferente na Terra, não é? No entanto, os nossos irmãos encarnados nos acreditam inacessíveis às influências a que os médiuns se encontram expostos. Equivocadamente imaginam-nos espíritos e médiuns protegidos por uma redoma. Não, neste sentido, todo isolamento é de ordem mental. Carecemos de elevar a sintonia. O que, convenhamos, não é fácil. De fato, não é, Inácio. A transmissão mediúnica está sujeita a altos e baixos. Temos dias melhores e dias piores. Nem sempre encontramos o medianeiro em condições ideais. E nem sempre estamos nós em tais condições, argumentei. Mas, se formos esperar por elas, não trabalharemos. Apenas, digamos assim, em ocasiões excepcionais, as condições referidas se nos apresentam. É uma pena, pois a tarefa não deixa de ser prejudicada. O que importa é a essência da mensagem e, neste sentido, não temos falhado tanto. A forma literária... Trata-se de um simples detalhe, Inácio. Se a gente pudesse se dedicar com exclusividade, o rendimento seria melhor. No entanto, as nossas ocupações, as que nos dizem respeito e as de nossos intérpretes, não lo permitem. Falta-nos, Odilon, no meu entender, um pouco mais de memória. Se tivéssemos maior domínio do cérebro,
Às vezes, na transmissão de um único parágrafo de texto de que nos dispomos a escrever, a sintonia falha em diversos pontos. Você está certo, concordou o mentor. Sabia, no entanto, que a falta de memória tem a ver com egoísmo? Não duvido, mas não conseguiria explicar em que aspecto. O egoísta vive trancado em seu próprio mundo, isola-se do contato com os outros e, assim, evita receber estímulos. Faz sentido. O nosso cérebro se desenvolve a partir dos estímulos que recebe. Se fugimos à vida de relação, à convivência com os semelhantes e nos tornamos indiferentes, quer dizer que o centro da memória também tem a ver com a prática da caridade? Exatamente. A caridade nos expõe aos referidos estímulos do mundo exterior. Aprendemos a sentir a dor do outro como se fosse nossa. Os nossos sentidos físicos se desenvolveram a partir de estímulos de natureza física. Por exemplo, se taparmos um dos olhos de uma criança recém-nascida por 30 dias, impedindo-a de receber o estímulo da luz, a visão daquele olho em toda a sua vida jamais será igual à do que ficou exposto à claridade. Os nossos sentidos espirituais carecem de estímulos espirituais para que se desenvolvam. Quer dizer que melhor memória não é só questão de treinamento? Em termos de mediunidade, não. Ou, sendo um pouco mais abrangente, em termos de sensibilidade. Não adianta acumular informações sem saber utilizá-las. Decorar palavras não significa memorizar-lhes o conteúdo ou conhecer-lhes o significado. Por esse motivo, os médiuns e nós, que tensionamos contactá-los, necessitamos de estar bem, ou melhor, sempre receptivos. O egoísta não se predispõe a receber, porque não aprendeu a doar. As flores que não se abrem dificultam a própria polinização. A mente do Criador é inteiramente aberta à criatura e identifica-lhe todos os pensamentos. Seremos melhores médiums quando formos mais solidários. Portanto, não basta que o médium tenha a cultura, e nem que seja assistido por espíritos intelectualizados. O melhor exercício da mediunidade é o da prática do bem? Perfeitamente, Inácio. O estudo esclarece, a caridade engrandece. Quando o homem for menos egoísta, o seu cérebro naturalmente se ativará a ele, então entrará em mais profunda sintonia com a vida. E não será incomodado pelas mentes perturbadoras? Não, porque não mais guardará a mínima afinidade com elas. Em trocados e miúdos, eu me queixo de falta de memória na mediunidade, e ao invés de me prescrever um fosfato para o cérebro, você me recomenda fazer caridade? Inácio, o diagnóstico não me pertence, mas sim a Jesus Cristo. O cérebro do egoísta funciona em regime de circuito fechado. Para que sejamos mais receptivos e ocupemos áreas inexploradas do cérebro, precisamos tomar a iniciativa de nos entregarmos. Mas, de modo geral, os médiums são bastante caridosos. Estão começando agora. A solidariedade ainda nos é tão inabitual que basta que alguém se decida a colocá-la em prática para que seja, de imediato, considerado portador de virtudes que está longe de possuir. A pessoa realmente virtuosa não se caracteriza por uma ação isolada no bem dos semelhantes. As considerações do mentor, como sempre,
eram oportunas e valiosas. No entanto, foi ele mesmo que nos advertiu quanto à necessidade de ultimar preparativos. Em rápidas palavras, colocou-nos a par da situação que se agravava com o avanço das chamadas forças de coalizão sobre a Bagdá das Mil e Uma Noites. A resistência está sendo menor que a esperada, mas o número de mortos é elevado. Temia-se por armas químicas e biológicas, todavia, ao que nos parece, o governo iraquiano não as possui. Não foi o que se pretextou para a invasão? Perguntou Ardualdo. Quando a ambição nos domina, qualquer pretexto nos serve para que colimemos os interesses em pauta. Felizmente, comentou Odilon, os dirigentes do sofrido povo iraquiano estiveram há tempo todo mais preocupados com o seu bem-estar material. Caso contrário, não estariam ou blefando ou deixando crer que possuíssem armas de destruição em massa, não é? Questionei. Teriam investido em armas pesadas e a carnificina seria maior. A resistência está sendo ditada pelo fanatismo religioso, aliado a algum sentimento de nacionalidade de quem vê o seu país ocupado por estrangeiros. Aos iraquianos, porém, não restava a escolha. Seja como for, o país será reconstruído, afirmei. Abstenhamo-nos de julgar, Inácio, mas temos motivos de sobra para pensar o contrário. Como assim? Ingleses e norte-americanos sempre se moveram pelo espírito de conquista. O karma do povo do Iraque há de continuar por um bom tempo ainda. Gastam-se milhões de dólares na construção de um único míssil, mas não se investe a mesma soma em obras sociais que favoreçam os que vivem na miséria. Por essa razão, a guerra está apenas se deflagrando. Espera-se por uma catástrofe de maiores dimensões.